Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente comum aqui no Brasil, a infecção do sistema nervoso central pela tuberculose. Não é só o acometimento pulmonar que é importante, o acometimento cerebral e principalmente meníngeo é comum, é frequente e é extremamente significativo. Mas antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e corre lá no Instagram, @Neurorádio em Pauta, se inscreve lá também. Lá a gente vai discutir outros tipos de casos relacionados também à tuberculose meningea. Vamos começar? Bom, então hoje a gente vai falar sobre a tuberculose. Qual é o mecanismo que leva à chegada do micobactério no cérebro, onde ele se acomoda normalmente nas meninges e como acontece essa infecção no padrão radiológico. Para a gente conversar um pouco sobre isso, vamos pensar primeiro como ele chega no sistema nervoso central. Então a gente tem a infecção, que a gente já espera no pulmão, normalmente uma infecção miliar, ou seja, aquela que tem múltiplos implantes pulmonares, e é aquela que chega por via hematogênica no restante do corpo, incluindo o sistema nervoso central. Quando esse granuloma tuberculoso se dissemina no sangue, ele vai se implantar num lugar bem específico, que é no espaço subaracnoide, ou seja, entre a dura mater e a pia mater. E aqui ele vai começar um processo inflamatório. E esse processo inflamatório vai gerar um conteúdo extremamente espesso, que é o pus que a gente conhece gelatinoso. E por ser espesso e por ser gelatinoso, ele tende a precipitar. Durante essa precipitação, ele vai ocupar o lugar que a gente espera por gravidade e onde a gente vê mais habitualmente o acometimento da tuberculose, quando acomete as meninges, ou seja, na base do crânio. Então, o acometimento de base do crânio é extremamente comum na tuberculose, tanto que quando a gente vê uma meninge espessada na base, a nossa primeira hipótese diagnóstica aqui no Brasil tem que ser tuberculose, porque é extremamente comum e é um lugar muito frequente. O que a gente vê então é uma intensa captação pelo meio de contraste na região do espaço subaracnoide correspondente. E qual é a importância disso? Ali tem estruturas nobres, os pares cranianos estão passando ali, os vasos estão passando ali. E como a gente vê aqui, por exemplo, a meninge média está passando junto dessa região. Ele está contornando todo o tronco cerebral por onde saem pares cranianos, o quinto, o sexto, o terceiro par, podendo dar alterações de motilidade ocular também. Algumas vezes, esse espessamento ele pode ficar lobulado e com restrição central por conta do acúmulo realmente de pus. Lembrar que o abscesso tuberculoso habitualmente não restringe, mas pode haver restrição também e pior, pode haver associação com infecção bacteriana secundária e abscesso purulento que vai precisar ser drenado caso o paciente realmente não melhore. Além disso, a gente vai ver a precipitação de todo esse exudato que fica aqui em volta do tronco e na base, ao longo da meninge, com todos esses implantes captantes de contraste aqui no espaço subaracnoide, que pode se estender até o cone medular, lá na meninge. E algumas das complicações extremamente frequentes são hidrocefalia por conta de obstrução do fluxo licórico, a cerebrite, todo esse processo inflamatório de base de crânio vai levar também ao acometimento do córtex que está ali em volta e levar a essa alteração de sinal, angiite ou vasculite por conta da doença vascular associada ali exatamente nesse trajeto, principalmente da artéria cerebral média e de artéria cerebral anterior. Consequentemente, isquemia, podem ser isquemias pequenas, distais, relacionadas a esse processo vascular inicial e também a complicação com uma forma de abscesso. Lembrar sempre que o básico está na base. Muita coisa da tuberculose a gente vai falar em base, e básico é base. Vamos ver agora mais de perto um pouquinho dessas complicações. A hidrocefalia, como a gente vê aqui nessa sequência FLAIR, tem dilatação do sistema ventricular? Sim, e mais do que isso, tem sinais de transudação licórica com alteração do sinal da substância branca periventricular, mostrando que o processo crônico já levou também a uma dificuldade do fluxo licórico e, com isso, gerar também sintomas relacionados à hidrocefalia. Uma segunda complicação, também importante de ser pensada, é a cerebrite. Ou seja, o parênquima cerebral que está ali adjacente àquela região infiltrada da meninge, ele vai sofrer. E a gente tem que olhar muito bem o parênquima da base do crânio, das regiões temporais, do assoalho ali, que está em contato com o assoalho da base, das regiões occipitais.
Como a gente vê aqui nessa sequência FLAIR, uma alteração de sinal significativo, hipersinal, córtex subcortical, exatamente próximo à área da artéria cerebral média, que é onde tinha vasculite associada e fez toda essa alteração com cerebrite. E lembrar que o córtex inflamado pode levar a uma série de sintomas clínicos como crise convulsiva, desorientação, perda da alteração do nível de consciência, enfim, um sintoma clínico caracterizado por alterações corticais. Um terceiro ponto de complicação bem importante que a gente tem que destacar são as vasculites. Vasculite barra angite barra alteração inflamatória da parede do vaso. Pode ser um vaso grande, como a gente está na base do crânio, a gente tem os maiores vasos intracranianos, incluindo a artéria cerebral média, ou até um pouco mais distal, vasos de menor calibre, que, por exemplo, seria muito difícil da gente ver ou imaginar um acometimento de uma vasculite tão distal se a gente não lançar mão de algumas sequências mais específicas. Então é interessante a gente fazer o pós-contraste, fazer sequências finas pós-contraste. Se tiver oportunidade, fazer a sequência para avaliação de parede de vaso, que é aquele T1 bem fininho, que além de ter a supressão de gordura, tem também a supressão do sangue. Então a gente consegue ver realços parietais mais distais e mais discretos, mas que muitas vezes vão explicar também, aqui no caso da tuberculose, essa alteração difusa vascular, que não necessariamente vai estar só relacionada ali àquela meningite de base de crânio, que vai englobar as principais artérias, incluindo a cerebral média. Então aqui a gente vê, nessa sequência FLAIR pós-contraste, lembrar que a sequência FLAIR pós-contraste é excelente sequência para ver o realce também das estruturas que vão realçar, não só o T1 pós-contraste. A gente consegue ver aqui alterações bem significativas de toda aquela região que a gente já tinha visto no T1. Aqui também a gente vê alterações distais relacionadas à isquemia, que é a grande complicação que a gente tem que pensar em relação às vasculites. Então, o vasinho pode fechar distal, a inflamação do vaso pode até levar a um êmbolo distal. Então, tem alguns mecanismos de doença que a gente tem que pensar no ponto de isquemia distal aos vasos afetados e lembrar sempre, restrição à difusão, então brilha na difusão, com o hipersinal no FLAIR, uma isquemia complicando já um processo de vasculite relacionado à inflamação por tuberculose. E a força da gravidade? O que ela tem a ver com isso? Como ela vai influenciar esses pacientes que têm tuberculose meníngea? A gente tem que pensar que o exudato é pesado. Se ele é pesado, ele precipita. Então, primeiro ele acumula na base do crânio, depois ele acumula na junção crânio-cervical. Ele vai depositando ao longo de todo o neuroeixo da medula cervical e dorsal e ele vai acumular lá embaixo, no cone medular. Então, o que a gente reparou é que existe um acúmulo bem significativo, um realce importante de contraste nas estruturas do cone medular, além de haver todo esse acúmulo que a gente já tinha percebido nos pacientes que têm uma BK de base importante e que tem esse contorno delimitado do tronco cerebral também pela doença. Então aqui a T1 pós-contraste mostrando um highlight com esse espessamento importante e uma questão que fica aqui, será que a gente não deveria incluir sempre um T1 pós-contraste de todo o neuroeixo quando a pesquisa for relacionada à doença de base causada por tuberculose? A gente vê a meninge realçando na base, mas será que a gente já não deveria aproveitar esse exame e pesquisar, por exemplo, um acúmulo no cone medular? Esse paciente pode logo depois desenvolver alterações relacionadas às raízes, à compressão nervosa ali naquela região, a inflamação dos nervos que estão emergindo ali por conta dessa doença que está no espaço subaracnoide, que acumula lá no saco dural, lá no finalzinho junto ao cone medular. Lembrar que isso é um mecanismo muito parecido com, por exemplo, as metástases. Metástases de tumor de mama, menos frequentemente de tumor de pulmão, mas muito comumente de tumor de mama, tem essa capacidade de migrar e precipitar e se acumular junto às raízes do saco dural. Então, pensar nesse raciocínio e pensar que o paciente pode ter alguma causa, alguma clínica relacionada a isso, e é interessante a gente investigar principalmente a coluna lombar nesses pacientes. E lembrar do básico is the basics is the basics. E lembrar mais uma vez, o básico está na base. Não esqueça o básico. A gente fez esse trabalho aqui para o RSNA em parceria com os residentes da UF, principalmente o Dr. Paulo Antunes, que foi quem direcionou todo esse trabalho e criou esse mnemônico, o basic is the basics. E o que é o basics que a gente tem que lembrar?
a meningite basal, a angite ou abscesso como complicação, os tuberculomas, que a gente não falou hoje, mas que são alterações intraparenquimatosas também por infecção da tuberculose, as isquemias relacionadas a todo esse processo inflamatório e infeccioso que acontece tanto nos vasos quanto no parênquima pulmonar, a hidrocefalia comunicante, a cerebrite, um processo extremamente importante que deve ser reconhecido para o paciente, não deixar de ter esse diagnóstico, explicar também muito dos sintomas de crise convulsiva e de alterações neurológicas que ele vai ter, e lembrar que é uma doença sistêmica, então sempre olhem o tórax, vejam se tem algum acometimento do tórax, ou com uma cavitação ou com a BK miliar, que é aquela que está disseminada por todo o parênquima pulmonar. Então, lembrando aqui o basics, o realce da meningite basal, as complicações de angiite e abscesso, as alterações relacionadas aos tuberculomas, como a gente vê aqui nesses múltiplos focos de implante intraparenquimatoso na região córtico-subcortical, disseminação também hematogênica, a complicação do I de isquemia com o hipersinal na sequência DWI, a hidrocefalia com alterações de ventrículo e da substância branca periventricular, assim como a cerebrite, mostrando alteração de sinal, principalmente nas estruturas de base do crânio, pensar sempre no lobo temporal e occipital, e olhar o pulmão e esse padrão de disseminação hematogênica miliar com múltiplos implantezinhos micronodulares ao longo do parênquima. Agora a gente vai ver alguns casos clínicos que ilustram de forma bem completa todo esse acometimento da tuberculose cerebral e todas as complicações que podem estar associadas. Então vamos começar com esse caso aqui. Uma paciente em torno dos seus 50 anos, HIV positiva, que chegou com crise convulsiva e alteração do nível de consciência. E aí ela veio fazer a ressonância, a gente já vê aqui a sequência FLAIR com muita alteração de sinal, umas lesões que parecem ser lesões nodulares associadas com um edema perilesional, em topografia difusa, córtico-subcortical, nas regiões frontais, acometendo a região núcleo capsular e tálamo à direita, assim como o mesencéfalo, o pedúnculo cerebral à direita e tem também lesões de fossa posterior. Para a gente entender um pouco melhor o que estava acontecendo, a gente injetou contraste nela e, para nossa surpresa, existiam múltiplas, inúmeras lesões nodulares captantes de contraste, exatamente, predominantemente nessa interface córtico-subcortical, configurando pequenas lesões intraparenquimatosas. E para entender um pouco melhor o que estava acontecendo, a gente injetou contraste para entender onde estavam aquelas lesões. E para nossa surpresa, a gente viu inúmeras lesões captando contraste, com aspecto nodular, com um realce periférico, na maioria das vezes um realce completo, acometendo predominantemente essa interface córtico-subcortical. Então, na verdade, aqui dá muita dúvida se essa lesão é intraparenquimatose, a gente poderia classificar como um implante de disseminação hematogênica do granuloma, configurando um tuberculoma já intraaxial, ou se são prolongamentos do espaço subaracnoide que estão fazendo essas imagens circunscritas e são lesões que estão exatamente justacorticais. Independente disso, o que a gente consegue ver é que existe uma alteração de sinal difusa que caracteriza também a cerebrite. Então, a paciente tem prováveis tuberculomas, um acometimento subaracnoide também identificado, assim como uma alteração de sinal difusa córtico-subcortical ao redor dessas lesões, também configurando a cerebrite. Então, processos fisiopatológicos diversos levando à mesma complicação, que é a cerebrite. Vejam como essa paciente tinha lesões difusas pelo parênquima. Aquela alteração clássica de meninge, como a gente viu nos outros exemplos dos slides, mostrando aquela captação significativa, a gente não consegue ver. Então fica entre o diagnóstico diferencial de pequenos tuberculomas nessa transição córtico-subcortical ou se realmente há um comprometimento do espaço subaracnoide dos sulcos profundamente, mas de qualquer forma ambos levando a um processo de cerebrite e de acometimento extenso e significativo do córtex adjacente. E mais uma vez eu queria mostrar para vocês que algumas dessas lesões têm restrição à difusão, sim. Então quando a gente vê muitas delas algum brilho ainda na região central, também pensar que é uma complicação relacionada à presença do conteúdo espesso / purulento causado pela infecção pelo Mycobacterium tuberculosis. Então a gente vê múltiplos focos de restrição à difusão. Esse outro caso também é uma paciente em torno dos seus 50 anos que tinha uma imunossupressão diferente. Ela tinha doença de Crohn e fazia tratamento com os metrófanos imunomoduladores que também determinam algum grau de alteração
da capacidade de defesa celular. E o que a gente vê aqui nessa paciente, na sequência FLAIR, ela já tem uma derivação ventricular por conta de uma hidrocefalia prévia, também relacionada ao mesmo mecanismo fisiopatológico. A gente vê que tem um pouquinho de alteração de sinal, sim, na substância branca ao redor dos ventrículos, que pode sugerir também que ainda exista algum processo de hipertensão intracraniana por conta do líquor. Fora isso, a gente vê uma importante alteração de sinal aqui ó, na região núcleo capsular esquerda, um pouquinho à direita, na região dos espaços perivasculares que a gente encontra habitualmente, que pode ser um lugar comum também para a presença dos tuberculomas, e aquela alteração de sinal difusa córtico-subcortical na margem anterior da região temporal à esquerda. Então, ela tem um processo também de cerebrite acontecendo, e quando a gente injeta o contraste venoso para entender melhor todo o processo fisiopatológico relacionado à doença, a gente se surpreende com essas lesões. Então, ela tem uma captação meníngea, margeando a porção anterior do tronco cerebral. A gente já vê alguma formação de abscesso aqui na margem mais inferior, como a gente vê aqui, umas captações arredondadas periféricas pelo meio de contraste. Já já a gente vai ver como é a difusão dessas lesões. E indo mais para cima, a gente começa a ver que existem outros componentes nodulares da lesão, também com esse centro necrótico e uma captação periférica, e toda aquela captação envolvendo a parede das artérias cerebrais médias bilateralmente e também um realce dural já associado. Aqui a gente não tem como 100% diferenciar de que não está relacionado àquela manipulação que ela teve, ou até um processo de hiperdrenagem licórica, apesar dela ter sinais de transudação licórica ainda, mas o que a gente vê é que existem outros áreas de realce aqui também na cisura silviana, já querendo formar também como se fossem abscessos relacionados à doença de base, a uma tuberculose também meníngea. Então, olhando mais de perto agora a sequência de difusão, a gente vê que algumas daquelas lesões que tinham realce periférico pelo meio de contraste tem também restrição central, sugerindo associação com infecção, com pus e com conteúdo espesso nessa topografia, como a gente vê aqui também na transição crânio-cervical. E essa paciente tinha complicações também relacionadas à presença desse conteúdo, que também foi tratada como se fosse um abscesso bacteriano secundário associado. Ela fez a punção licórica e também tinha a presença de bactéria no líquor. Uma associação importante que eu queria destacar para vocês é a presença desse realce, como a gente vê aqui na sequência tem um pós-contraste da medula cervical, envolvendo o tronco, como a gente já tinha visto no crânio, margeando aqui a interior do quarto ventrículo e se estendendo pela transição bulbomedular, com esse aspecto nodular, como se fossem implantes no espaço subaracnoide ao longo da medula cervical. E não se esqueçam de olhar o cone medular extremamente acometido com realce pelo meio de contraste. Essa paciente também já tinha queixas de alterações motoras dos nervos para os membros inferiores. Então, voltando lá ao nosso slide de conclusão, lembrar que o básico é a base, olhar a base do crânio para avaliação das lesões meníngeas, olhar a transição crânio-cervical no T1 FET7 pós-contraste para ver se também tem esse depósito dos complexos, dos granulomas tuberculosos ao longo do espaço subaracnoide da medula e, principalmente, o cone medular. Não custa nada a gente fazer um T1 sagital fino lá embaixo da região lombar. E eu queria agradecer a você por ficar comigo nesse vídeo. Aproveita e corre lá no Neurorádio em Pauta no YouTube. Lá vão ter outros casos e outras discussões também mostrando tuberculose meníngea e outros tipos de complicação além dos que a gente viu por aqui. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe sua curtida e não esqueça de compartilhar esse vídeo com algum amigo que pode se beneficiar também dessa informação. Um abraço e até a próxima!